Olá pessoal, aqui é a professora Deriane Gomes e hoje nós vamos continuar falando sobre a fisiologia do sistema respiratório. Nas nossas aulas superiores, nós revisamos a anatomia e a histologia do sistema respiratório. Também discutimos o comportamento e a difusão dos gases respiratórios e vimos também os volumes e capacidades pulmonares. Agora, vamos falar sobre a tensão superficial. O que é tensão superficial? Tensão superficial é esse rearranjo que nós temos nas moléculas de água que estão localizadas na superfície. Esse rearranjo, permite, então, a formação da gota de água, formação do menisco, permite que pequenos insetos pousem sem afundar sobre a camada superficial da água. E nós temos também uma tensão superficial localizada nos alvéolos. A pequena quantidade de líquido que reveste os alvéolos acaba proporcionando uma tensão superficial. E essa tensão superficial, ela tende a levar o alvéolo ao colabamento, ao colapso. Nós chamamos isso de força elástica da tensão superficial. O que o organismo faz, então, para driblar essa situação? Para driblar essa situação, é produzido o surfactante alveolar, ou líquido surfactante. O que se trata isso? Do que se trata? Bom, o líquido surfactante, ele é um agente tensoativo, então ele diminui a tensão superficial da água. E o resultado disso é que a gente tem uma diminuição na força de colabamento desse alvéolo. Então, foi aí um mecanismo pelo qual o organismo encontrou para reduzir a força de colapso desse alvéolo. Aqui nós podemos observar, então, que o interior dos alvéolos é revestido aí por uma pequena camada de fluido, de líquido. E essa camada de líquido, em virtude da sua tensão superficial, exerce forças que fazem com que o alvéolo tenda ao colapso, tenda à retração. Com a presença do surfactante alveolar, há uma diminuição na tensão superficial. Consequentemente, a intensidade dessa força de retração diminui, evitando então o colapso desses alvéolos. Essa substância, é o líquido surfactante ou surfactante alveolar. O surfactante, ele é produzido pelos pneumócitos do tipo 2. Então, apenas recordando histologicamente, os pneumócitos do tipo 1 compõem as paredes alveolares e os pneumócitos do tipo 2 são responsáveis pela produção do surfactante, essa substância que impede o colabamento dos alvéolos. Essa substância é composta principalmente por proteínas e fosfolipídios para obter esse efeito final de propriedades tensoativas. Então, dentre as proteínas, nós temos 64% de lecitina e 11% de outras proteínas. Temos também, na composição, 8% de fosfatidilglicerol e 5% de fosfatidiletanolamina, além de 2% de esfingomielina. E 2% é composto aí de outras substâncias, que juntas vão apresentar essa característica aí de propriedade tensoativa. E já que nós vimos que a redução, então, da tensão superficial diminui a força de colabamento dos alvéolos e indiretamente facilita aí o trabalho de complacência pulmonar, para que a gente precisa de complacência pulmonar? Para que esse pulmão consiga se expandir dentro da caixa torácica. Então, vamos ver o efeito da caixa torácica na expansibilidade desse pulmão. Bom, quando que nós precisamos que o pulmão se expanda?
durante a inspiração. Então, o trabalho de inspiração, ele pode ser dividido em 3 frações. A primeira delas é chamado de trabalho de complacência ou trabalho elástico, e é a força necessária para expandir os pulmões contra as próprias forças elásticas do pulmão, do tórax. Um exemplo que eu gosto de dar aqui é comparar o pulmão a uma bexiga. Para inflar uma bexiga, é necessário aplicar uma força. Da mesma forma, para inflar o pulmão, expandir o pulmão, é necessário um gasto de energia, tá? Esse trabalho a que eu me refiro é o gasto de energia. Nós temos, então, uma segunda fração de trabalho, que é o trabalho de resistência tecidual. Então, é aquela força necessária, energia necessária para vencer a viscosidade pulmonar e das outras estruturas da parede torácica. Por fim, a terceira fração é o trabalho de resistência das vias aéreas. Por quê? Nossas vias aéreas já estão repletas de ar. Não completamente repletas, né? Mas uma quantidade de ar, que é o nosso volume residual, vai estar nessas vias aéreas. Então, quando uma nova quantidade de ar precisa entrar nessas vias aéreas, a presença do ar que está lá dentro já vai oferecer resistência. Então, nós temos também a resistência, o trabalho de resistência das vias aéreas. E por falar em trabalho, em gasto de energia, a nossa ventilação, então esse processo de entrada e saída de ar dos pulmões, de expansão e esvaziamento dos pulmões, gasta em torno de 3 a 5% da energia total do nosso corpo. Isso em condições normais. No momento que se está praticando um exercício, esse gasto de energia ele pode aumentar em 50%. Mas também é possível a gente ter um aumento do gasto de energia quando acontecem algumas patologias pulmonares, como por exemplo a pneumonia. Então, no caso de uma inflamação, uma infecção pulmonar, 60% da energia do nosso corpo é destinada somente à respiração. Por isso que o indivíduo que está em situação de pneumonia, ele precisa ficar em repouso, porque ele tem um gasto de energia muito grande. Se ele se movimenta, esse gasto de energia tende a aumentar mais ainda. Então, é importante manter o repouso nesse momento. Bom, uma coisa a gente tem que ter em mente. A capacidade respiratória, ela vai interferir no exercício. Existem diferenças de um indivíduo para o outro em relação à capacidade respiratória, aos volumes pulmonares, volumes e capacidades pulmonares. Então, um indivíduo que tem uma melhor capacidade respiratória tem um melhor desempenho durante o exercício. Mas o inverso também é verdadeiro. A prática de exercícios também promove aí com o tempo, um aumento da capacidade respiratória. Então, há uma íntima relação entre os dois. Como irá funcionar, então, a mecânica da ventilação? A mecânica da ventilação é simples. O ar flui do ambiente de maior pressão para um ambiente de menor pressão. Por isso que nós sempre temos uma pressão negativa na caixa torácica, uma baixa pressão na caixa torácica. Então, vejam bem, durante a inspiração, o que acontece? O diafragma se contrai e os músculos respiratórios também promovem um aumento da caixa torácica. Então, a cavidade torácica como um todo vai aumentar de tamanho. Quando ela aumenta de tamanho, ela promove uma pressão negativa. Então, se vocês se recordarem da pressão intrapleural, ela é negativa justamente, né? Ela aumenta a negatividade dela nesse momento que eu tenho expansão da caixa torácica. Isso atrai o folheto visceral da pleura próximo para o folheto parietal. Consequentemente, a gente tem uma expansão desse pulmão,
né? E o fato do pulmão ser elástico favorece esse processo. Bom, como a pressão intrapulmonar vai estar mais negativa, isso suga o ar, né? Faz com que auxilie o ar a entrar através da traqueia e aí preencher brônquios, bronquíolos até chegar nos alvéolos. Na expiração normal, quando se está expirando apenas o volume corrente, o que vai acontecer? O diafragma relaxa. Então, se ele relaxa, ele diminui o tamanho da cavidade torácica. Também vai acontecer, né, uma redução aí da caixa torácica como um todo por conta dos músculos respiratórios, que nesse momento, né, vai haver aí relaxamento de alguns dos músculos respiratórios. Então, a pressão que antes estava muito negativa, agora vai ficar menos negativa, né? Vai tender à positividade. E isso vai fazer com que o ar seja expulso de dentro dos pulmões. Então, a caixa torácica diminui de tamanho, isso expulsa o ar para dentro dos pulmões. Uma comparação que a gente pode fazer é com uma seringa. Então, se eu traciono o êmbolo da seringa, eu aumento o volume que pode ser acondicionado dentro dessa seringa. Isso faz com que o ar entre na seringa. Quando eu imaginemos que o êmbolo é o diafragma, então quando eu devolvo o êmbolo para sua posição normal, ele expulsa o ar que está dentro da seringa. Então, uma analogia que nós podemos fazer nesse momento. Quais são os músculos respiratórios que estão envolvidos no processo de respiração? Então, o mais importante de todos é o diafragma, né? O nosso principal músculo respiratório. Ele contrai. Quando ele contrai, ele auxilia na expansão da caixa torácica. Por quê? Porque ele vai empurrar o estômago, né, e outros órgãos abdominais no sentido caudal, perdão, e com isso ele consegue liberar espaço para que o pulmão se expanda. Para vocês terem uma ideia, durante uma respiração normal, né, durante uma respiração de volume corrente, o diafragma de um cavalo, ele contrai cerca de 20 centímetros. Mas, se ele precisar fazer uma inspiração forçada, ele pode chegar a contrair 80 centímetros. É por isso que ele tem aquelas capacidades pulmonares lá de volume inspiratório de reserva de 10 litros de ar, por conta aí dessa capacidade de contração do diafragma. Bom, entre os músculos inspiratórios, nós temos os músculos intercostais externos, que participam da ventilação normal, da ventilação corrente, e os escalenos e esternocleidomasteu, que participam também durante o processo inspiratório, e aí nós temos também a inspiração, o volume de reserva, né? O volume inspiratório de reserva. Temos também os músculos expiratórios. A expiração, ela é um processo passivo. Por quê? Porque os músculos relaxam para que ocorra a expiração. Mas, se for necessário uma expiração forçada, nós vamos ter então a contração dos intercostais internos e dos abdominais anteriores. Mostrando então como que é o funcionamento do diafragma, observem que durante o processo de expiração, o diafragma está relaxado, ele forma uma cúpula, e durante o processo de inspiração, ele se contrai, então ele é tracionado para baixo, empurrando com ele os órgãos abdominais. Nesse momento, observem o tamanho do pulmão durante a expiração e o tamanho que esse pulmão adquire durante a expiração. Então, o fato da contração do diafragma faz com que libere espaço para que o pulmão possa se expandir. Além disso, né, além dos movimentos do diafragma para cima e para baixo, a gente tem também a elevação e abaixamento das costelas.
Por quê? Porque eu estou ampliando a caixa torácica, né? Não apenas pelo movimento do diafragma, mas também pela amplitude, né, dessa caixa torácica através da movimentação das costelas. Então, aqui nós temos as costelas durante a expiração e durante a inspiração, essas costelas são então elevadas, fazendo com que o espaço dentro da caixa torácica aumente. Resumindo, então, durante o processo de inspiração, o que acontece? O diafragma se contrai, então o diafragma abaixa, as costelas se levantam. Isso vai fazer com que a caixa torácica se expanda, né? Porque a contração dos músculos inspiratórios promove, então, o levantamento das costelas. Nesse momento, há um aumento da pressão negativa entre os dois folhetos de pleura visceral e pleura parietal, fazendo com que, então, haja aí uma tração das paredes pulmonares, que tem uma capacidade elástica, e essa tração da parede dos pulmões permite, então, a entrada de ar para dentro dos pulmões, porque a gente vai ter uma diferença de pressão. Nós vamos ter a pressão intrapulmonar mais negativa do que o ambiente externo, isso faz com que o ar entre. Já na expiração, o diafragma vai relaxar. Neste momento, os órgãos abdominais voltam a se acomodar nessa localização e ele empurra a parede dos pulmões. O mesmo acontecerá com o restante da caixa torácica. Então, há um relaxamento dos músculos inspiratórios. Isso fará com que abaixem-se as costelas e elas também empurram as paredes dos pulmões. Isso tudo vai fazer com que haja um aumento da pressão aqui dentro, né? E aí ocorre um influxo de ar para o exterior. Bom, e nos animais? Como que funciona o processo de expiração nos animais? Nos cães, esse processo é mais ativo do que passivo, porque tem uma participação intensa do músculo transverso abdominal. Então, essa participação é maior, inclusive, que de outros músculos, como, por exemplo, o oblíquo abdominal externo e o transverso abdominal. Já nos equinos, tanto durante a expiração quanto durante a inspiração, a gente observa que eles têm duas fases bastante distintas. A primeira fase é passiva, mas a segunda vai ser ativa. Mas existem diversos tipos de respiração nos animais. A mais comum de todas é a respiração costo-abdominal. É o tipo de respiração normal dos animais. A gente observa, por exemplo, no cão e no homem, que a gente tem um predomínio da respiração costal. E no equino e no bovino, um predomínio da respiração abdominal, tá? Mas, de modo geral, a respiração, ela é costo-abdominal. Existem situações em que a gente vai observar uma respiração mais abdominal. Então, a gente observa que o abdômen se movimenta muito mais do que o tórax. Isso vai acontecer quando? Quando esse indivíduo estiver aí apresentando alguma dor em região torácica. Então, nesse momento, ele poupa o tórax e movimenta mais os músculos abdominais. Por isso que predomina uma respiração abdominal. E o inverso também é verdadeiro. Existem situações em que a gente vai observar uma respiração mais costal ou torácica. Isso vai acontecer quando? Quando esse animal está com alguma alteração abdominal, com alguma patologia que cause dor abdominal. Então, ele vai poupar o abdômen. Ou, por exemplo, quando o animal está em gestação. Então, devido aí ao aumento de volume abdominal, fica mais difícil de ficar movimentando a musculatura abdominal. Bom, mas um detalhe a gente ainda não comentou.
é que o ciclo respiratório, ele pode ser dividido em 3 fases. Sim, não apenas inspiração e expiração, mas a gente tem um breve momento de repouso. Então, se vocês observarem, a gente inspira, expira e por alguns instantes nosso sistema respiratório fica em repouso. Nesse momento é muito rápido, tá, pessoal? Mas se vocês pararem para observar, vocês vão detectar esse momento. Então, nesse momento, o diafragma ele vai estar em equilíbrio, numa posição de equilíbrio. Nenhum ar vai entrar ou vai sair dos pulmões e a pressão alveolar ela vai ser igual à pressão atmosférica nesse momento. Claro que sempre a gente vai ter uma pressão intrapleural negativa, então nesse momento ela é negativa. Porém, não tão negativa quanto no caso da inspiração. Então, a gente tem um volume de equilíbrio nesse momento. Permanece um volume de ar dentro dos pulmões, que é o volume residual mais o volume de reserva inspiratória. E aí, inicia-se um novo ciclo, né? Então, o diafragma vai se contrair, isso vai aumentar o volume do tórax, vai fazer com que as pressões fiquem mais negativas, tanto a intrapleural quanto a pressão alveolar, e pela diferença de pressão, né, pelo gradiente de pressão, a pressão intrapulmonar vai estar mais negativa do que a pressão atmosférica, então o ar flui para dentro dos pulmões. Isso é a nossa inspiração. E na nossa expiração, o diafragma relaxa, então é um processo passivo, a gente não tem muito gasto de energia nesse momento. A pressão dentro do alvéolo vai ficar mais positiva do que a pressão atmosférica, porque esse alvéolo está sendo comprimido, uma vez que a caixa torácica está voltando para sua posição normal. E aí o ar é expulso dos pulmões, tá? Isso vai fazer, então, com que a pressão intrapleural volte ao normal. E o normal dela sempre é negativo, tá? Então, mesmo durante a expiração, a pressão intrapleural continua levemente negativa, mas continua negativa. Mas como ocorre o controle da respiração? Já que ela é involuntária, ainda bem, né? Imagine se nós precisássemos ficar lembrando o tempo todo, agora eu tenho que respirar, agora eu tenho que inspirar ou expirar. Então, a gente tem uma região no encéfalo que faz esse controle para nós. Essa região é o tronco encefálico. Então, para que ocorra a inspiração, a ativação da região dorsal do tronco encefálico, na qual são utilizadas as vias aferentes através do nervo glossofaríngeo e do nervo vago. E as vias eferentes que nós temos no centro inspiratório é o nervo frênico, que é responsável pela parte motora do diafragma. Então, são aí as estruturas envolvidas na inspiração. Já na expiração, ela normalmente acontece de forma passiva, lembram? Então, a gente tem um centro expiratório que corresponde à região ventral do tronco encefálico, porém, em condições normais, ele está inativo. Ele só vai ser ativado durante o exercício. Bom, a gente tem também alguns centros localizados lá no tronco encefálico, né, em especial na ponte, que vão controlar a profundidade da respiração. Então, o primeiro deles é o centro apnêustico. O que o centro apnêustico vai fazer? Ele envia sinais para o centro respiratório, lá que está localizado de forma dorsal na medula, para retardar a inibição do estímulo respiratório. O estímulo respiratório vem lá do centro pneumotáxico. Bom, então, se ele está retardando, então, a inibição do estímulo respiratório, o que vai acontecer? Vai acontecer uma excitação do centro da inspiração.
através do prolongamento do potencial de ação lá no nervo frênico. Então, prolonga a contração do diafragma, a respiração fica mais profunda. Então, é aquele momento em que a gente consegue aumentar a profundidade da respiração. Nós temos também o inverso, né, que é o centro pneumotáxico, que está localizado na região superior da ponte do tronco encefálico. Ele reduz a ação do nervo frênico, então ele suspende a inspiração. Dessa forma, a gente reduz a profundidade da inspiração também. Então é assim que o sistema nervoso consegue ter um controle da profundidade da respiração. Mas isso não é ao acaso. São utilizadas informações obtidas a partir dos tecidos. Essas informações são obtidas por quem? Pelos quimiorreceptores. Então, nós temos quimiorreceptores que são centrais, que estão localizados lá no tronco encefálico, e eles são sensíveis a alterações do pH no líquido cefalorraquidiano. Se eu tenho uma diminuição do pH no líquido cefalorraquidiano, significa que está tendo uma baixa oxigenação. Então, isso vai provocar um estímulo dos quimiorreceptores. E uma vez que a gente teve estímulo desses quimiorreceptores, eles vão disparar uma resposta de hiperventilação. Por outro lado, se eu tiver um aumento do pH no líquido cefalorraquidiano, ocorre uma inibição desses quimiorreceptores e o tronco encefálico responde, provocando uma hipoventilação. Nós temos receptores periféricos também, quimiorreceptores que são periféricos, que estão localizados onde? Lá nos corpos carotídeos e também aórticos. E eles são sensíveis às variações da pressão de oxigênio, da pressão de gás carbônico e também do pH. Agora, vamos lá. Se eu tenho uma diminuição na pressão de oxigênio, consequentemente, eu tenho um aumento na pressão de gás carbônico. Certo? Isso vai fazer com que o pH caia. O pH caindo, a gente tem um estímulo dos quimiorreceptores periféricos e o tronco encefálico responde promovendo uma hiperventilação. O inverso também é verdadeiro. Se eu tenho um aumento da pressão de oxigênio, é esperado que a gente tenha uma diminuição da pressão de gás carbônico, de dióxido de carbono. Como consequência, o pH vai aumentar e isso vai promover o quê? Uma inibição dos quimiorreceptores periféricos que vão levar a uma resposta de hipoventilação. Mas nós temos também outros receptores que estão envolvidos aí no controle da respiração. Alguns deles são os receptores pulmonares de estiramento. O que esses receptores vão fazer? Todas as vezes que nós temos uma distensão dos pulmões, esses receptores eles são ativados através aí de uma grande distensão do pulmão. Isso vai fazer com que haja uma diminuição reflexa da frequência respiratória através do prolongamento da expiração. Para que isso acontece? Para evitar uma distensão excessiva dos pulmões. Esse reflexo é chamado de reflexo de Ehringer-Breuer. E esse reflexo protege, então, os pulmões contra um estiramento excessivo. Nós temos também alguns receptores que vão responder a agentes irritantes. Esses receptores, eles se localizam lá entre as células epiteliais da árvore respiratória e todas as vezes que eu tenho um agente irritante, que tipo de agente irritante? Uma poeira, um patógeno, eles vão estimular o nervo vago e induzir uma resposta de constrição reflexa da musculatura lisa dos brônquios. Isso vai provocar um aumento da frequência respiratória. Então, observem que a gente tem muitos mecanismos de controle da frequência respiratória. Bom, e como que é realizado
o controle nervoso da respiração? Ah, nós vimos que tem ação do nervo frênico, nós vimos que tem ação do nervo vago, mas quais são então os neurotransmissores e receptores que estão envolvidos no sistema respiratório? Bom, o sistema colinérgico, ele trabalha através do nervo vago e vai utilizar aí receptores muscarínicos do tipo M1 e M3. Bom, qual vai ser a ação dele? O nervo vago, então, vai ter uma ação vai promover uma ação de contração da musculatura lisa dos brônquios e também de estímulo à secreção de muco. No sistema adrenérgico, através dos receptores beta do tipo 2, nós vamos ter uma resposta de broncodilatação. Então, broncoconstrição pelo sistema colinérgico e broncodilatação pelo sistema adrenérgico. E a gente tem um sistema que não é adrenérgico e não é colinérgico. Esse sistema ele vai ter, então, neurotransmissores excitatórios, que podem ser o peptídeo vasoativo intestinal, que vai ter ação de excitação do sistema respiratório, e ainda o óxido nitroso, e ambos vão apresentar uma resposta de broncoconstrição. E ainda nesse sistema, nós vamos ter neurotransmissores que são inibitórios, como, por exemplo, a substância P e a neurocianina A, que vão promover também broncodilatação. Então, as mesmas ações que a gente tem pelo sistema colinérgico e adrenérgico, só que utilizando aí outros neurotransmissores. E para a gente encerrar, falta somente nós vermos o que é a resistência aérea. O que é a resistência aérea? Então, a resistência aérea, ela é determinada principalmente pelo tamanho das vias aéreas, pelo raio das vias aéreas. Então, qualquer situação que altere o diâmetro das vias aéreas, dos brônquios, dos bronquíolos, vai fazer com que a resistência aérea aumente. Então, por exemplo, além de aumentar, vai ter uma alteração na velocidade do fluxo de ar que a gente tem numa determinada região do trato respiratório, né? E, consequentemente, aumenta também a diferença de pressão, altera a diferença de pressão que a gente tem entre o ar alveolar e o ar ambiente. Então, por exemplo, se a gente tiver um paciente em uma situação de asma, esse paciente ele tem uma contração de musculatura lisa e, consequentemente, diminuição do calibre dos brônquios e bronquíolos. Um paciente com bronquite tem um processo inflamatório, então vai acontecer um espessamento das mucosas lá dos brônquios e bronquíolos também. E um paciente que tem enfisema, o que é o enfisema? O enfisema é a ruptura das paredes de alguns alvéolos e esses alvéolos vão coalescer. Consequentemente, vai haver uma perda de elasticidade, né? Porque está perdendo parede elástica nesse momento. Então, em todas essas situações, esses indivíduos vão precisar fazer um esforço acima do normal para conseguir um nível normal de ventilação, uma vez que eles são todos processos patogênicos. Então, aqui nós temos apresentando uma situação aí de asma, na qual a gente tem uma contração da musculatura lisa, e isso, à medida que vai cronificando, promove também um espessamento da parede desse brônquio. Consequentemente, observem o diâmetro que nós temos para a passagem do ar neste ponto, neste brônquio normal, sadio, e o diâmetro que a gente tem disponível para a passagem do ar nesse brônquio aí que está asmático, inflamado, espessado. Também, quando a gente tem esse espessamento de mucosa, cursa normalmente com um aumento da produção de muco, o que também vai reduzir ainda mais a área útil
de passagem desse ar. E aqui a gente tem um caso de enfisema. Observem que eu vou tendo rupturas, né, de paredes alveolares, elas começam a se coalescer e à medida que elas se coalescem, em vez de nós termos diversos alvéolos, a gente tem um grande saco alveolar apenas que perdeu sua elasticidade, que não tem mais a mesma capacidade em renovar o ar alveolar, o ar que está presente aqui dentro. Bom, então quando a gente está falando, por exemplo, de bronquite, de asma, normalmente isso está associado a um fator desencadeador que pode ser aí pólen, fumaça, um dióxido de carbono, poeira, enfim. Isso vai levar esses agentes, eles vão levar a inflamação das vias aéreas e vão promover a liberação de histamina por meio dos mastócitos. Quando isso acontece, a gente vai ter produção de muco, contração da musculatura lisa e essa contração da musculatura lisa vai levar a um edema da parede do brônquio, do bronquíolo, vai levar a um espessamento dessa parede. Tudo isso associado diminui o diâmetro das vias aéreas. E, claro, né, a gente vai observar que acontece o quê? O ar vai sofrer resistência no momento de sua passagem. Quando nós estivermos examinando esse paciente, ele vai apresentar chiados respiratórios, né, aumento dos ruídos respiratórios, então, chiado. Ele pode apresentar tosse e, claro, diminuição da amplitude respiratória, perdão, da amplitude ventilatória, tá? Então, tudo isso acontece no processo de bronquioconstrição, principalmente associada aí a asma e bronquite. Bom, pessoal, sobre o sistema respiratório, era isso que eu queria falar para vocês. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato comigo e até a próxima!